gente! Oiê! Então, o Descontra-Artigo dessa semana vai trazer um artigo da Oceanografia Física e a gente vai trazer um tema que são os edges de zonas mortas. Calma, não entendeu? A gente vai explicar pra vocês a seguir. Caracterização de zonas mortas em edges tropicais do Nordeste do Oceano Atlântico, trabalho disponível na revista de Biogeociências e desenvolvido por Schutt et al. O que são os edges? O edge é um termo, na verdade, genérico para caracterizar tanto atividades turbulentas quanto meandrantes em um determinado fluxo, como também aqueles vórtices e anéis que vão se desprender e vão se transportar ali para o oceano aberto com relação a esse fluxo. Esses edges eles vão transportar propriedades como calor, sal e energia, e eles vão apresentar características bem contrastantes com relação às águas ali dos arredores. Então, recentemente foram descobertas algumas zonas mortas, que são zonas com baixíssimo teor de oxigênio, que vão se desenvolver em associação com edges ciclônicos e anticiclônicos de águas moderadas, ali na porção leste do Atlântico Norte tropical, ou seja, ali perto da costa africana. Mas o que são então esses edges ciclônicos e anticiclônicos? Como mostra aqui nessa figura, a gente consegue mostrar que os edges anticiclônicos de águas moderadas, ao contrário dos anticiclônicos normais, eles vão ter núcleos frios. Ali no hemisfério norte, os edges anticiclônicos eles vão girar em sentido horário e, como consequência, eles vão sofrer um empilhamento de águas ali ao entorno daquele vórtice. Então, como mostra ali na imagem, a gente vê a variação do nível do mar. Ali no anticiclônico, ele tem uma elevação nessa altura do nível do mar, em comparação, bem maior em comparação ali ao ciclônico, ao ediciclônico. Já os ediciclônicos, ali no hemisfério norte, eles vão girar no sentido anti-horário. Então, quando você tem esse movimento anti-horário, você vai propiciar alguns processos como a ressurgência. Então, como os edges ciclônicos eles também são chamados de anéis frios, eles vão ter uma temperatura de superfície ali bem mais baixa do que os anticiclônicos e também uma associação de clorofila um pouco maior, visto que você vai ter então essa maior produtividade e essa maior concentração de nutrientes ali também. Então, a nossa área de estudo a gente vai chamar de Etna, que é essa porção leste ali do norte do Atlântico. Então, a região do Etna, que é a nossa região de estudo, ela vai ter uma fraca circulação de grande escala, enquanto que os fenômenos de variabilidade de mesoscala, que seriam esses edges, eles vão agir como um dos principais agentes de transporte entre as águas costeiras para o oceano aberto. Então, condições com baixo teor de oxigênio têm sido observadas em associação a esses edges ciclônicos e anticiclônicos. Assim, esses edges vão se comportar, então, como zonas mortas, né, que são essas zonas com baixo teor de oxigênio. Então, para analisar a influência desses edges de zona morta na concentração ali de oxigênio maior ou menor, a região escolhida foi aquela que apresenta essa taxa mínima de oxigênio mais acentuada. Então, o objetivo do trabalho foi determinar as características hidrográficas desses edges ali da região e também estimar suas contribuições na quantidade de oxigênio das áreas mais rasas. Então, como que eles fizeram isso? Eles amostraram 27 edges ali da região, uma profundidade de 200 metros, combinando medições in situ de perfiladores, gliders e medições a bordo, além das imagens de satélite, que vão para fazer as análises então do nível do mar, da temperatura de superfície e também análises de concentração de clorofila, além também dos dados de medição in situ de oxigênio. Então, o que eles encontraram? Eles identificaram 27 edges independentes com concentrações de oxigênio abaixo de 40 micromols por quilo, enquanto que para aquela região do Etna, uma característica normal seria encontrar concentrações acima de 50 micromols por quilo. Então, segundo os autores, esses edges eles se formariam mais próximos da costa da África e se propagariam em direção ao oceano aberto. E conforme eles fariam esse trajeto, eles perderiam a sua concentração de oxigênio. Então, eles já começam com uma concentração pequena e, ao se propagarem no oceano aberto, eles acabam diminuindo essa concentração. E eles se propagam nessa direção justamente pela ação dos ventos alísios, que atuam ali na área. Já aqui, nessa figura, os autores eles apresentam os principais edges independentes encontrados para essa região, tanto os que se encontram acima dos 12 graus norte de latitude e os abaixo desses 12 graus norte de latitude.
e eles estão representados em escala e de acordo com a concentração de oxigênio de cada um deles. Então, levando em consideração as características desses eddies encontrados, os autores dividiram entre os eddies acima da latitude norte de 12 graus e os eddies abaixo da latitude de 12 graus. Eles consideraram que a formação desses eddies acima da latitude de 12 graus norte, eles são menos salinos e de águas mais frias. Por quê? Porque eles se formariam de acordo com a área de ressurgência próxima à costa da África. Os eddies que são formados ao sul da latitude de 12 graus norte, eles possuem características hidrográficas contrastantes em relação aos seus arredores, os que são formados acima dessa latitude. Por quê? Eles possuem águas mais quentes, o que, segundo os autores, sugerem que eles possuem uma formação diferente, que eles possam estar sendo formados por ondas de instabilidade. Ainda em relação aos eddies ao sul, levou-se em consideração também Coriolis, pois eles se encontram mais próximos, esses eddies eles se encontram mais próximo da linha do Equador e com isso o efeito de Coriolis sobre eles é menor, ou seja, isso vai ocasionar com que o tempo de permanência desses eddies seja menor. Então, como foi encontrado alguns eddies que possuem concentrações de oxigênio igual ou mesmo superior aos eddies encontrados acima dessa camada de 12 graus de latitude, eles consideram que esses eddies, por eles estarem próximo à linha do Equador e ter uma menor influência de Coriolis, eles tiveram uma maior perda da concentração de oxigênio em relação àqueles que se encontram ao norte dessa linha de latitude. Ou seja, isso significa que esses eddies que se formam mais próximo à linha do Equador, por eles possuírem um tempo de permanência menor, eles sofrem perdas de áreas de concentração de oxigênio muito maior do que aqueles que estão mais longe da linha do Equador. Entenderam? Ok. Bom, então ainda fazendo um adendo nessa discussão, esse trabalho, os autores eles jogam uns resultados assim que eles são meio dispersos. É meio difícil a gente conectar todas as informações. Mas como a gente já citou sobre os eddies ciclônicos e anticiclônicos, só para deixar assim claro que o que eles encontraram a respeito dos eddies ciclônicos é que na verdade o núcleo deles ele não se mostra completamente isolado das massas d'água ali nos arredores, ou seja, muito dessa concentração de oxigênio ela pode estar associada a processos de mistura lateral ali naquela camada d'água. Enquanto que para os eddies anticiclônicos, eles encontraram esse núcleo ele mais efetivamente isolado, ou seja, esse aumento do consumo de oxigênio ele vai estar relacionado mesmo com o núcleo desses eddies anticiclônicos da região. E a principal causa, segundo os autores, para essa baixa concentração de O2, de oxigênio, seria devido à perda por respiração. Ou seja, nesses eddies, como foi explicado, eles possuem uma água mais fria, uma maior clorofila e com isso eles possuem uma maior produtividade nessa região. Bom, o artigo foi esse, eu sei que parece meio confuso, a gente também meio que ficou meio perdido em algumas partes, mas é um assunto muito interessante, é um assunto bem legal. Se vocês gostaram, dá uma olhada ali no link, mas é interessante a gente entender como que esses processos influenciam, né? Na produtividade biológica, processos físicos, e é meio que uma coisa interdisciplinar. E vocês podem perceber uma diferença de abordagem desse artigo dos outros dois que já foram apresentados no nosso canal. Esse artigo ele tem uma abordagem mais descritiva desses eddies, então os resultados eles acabam não tendo um resultado que responda a uma pergunta, mas ele está descrevendo a característica hidrográfica desses eddies, então por isso os resultados é mais descritivo. E eu acho que é isso. É isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo da oceanografia física. Se você gostou desse artigo, dá um like, se inscreva no nosso canal, comentem aqui no vídeo o que vocês gostaram, o que não gostaram, quais artigos vocês querem ver nos próximos vídeos. E é isso, a gente volta com mais informações e mais temas também durante a semana e também tem a agenda da semana no finalzinho. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.